Voltando então, pessoal, para continuar a falar da questão da improcedência liminar do pedido, né, dentro daquelas decisões que o juiz pode proferir logo que recebe a petição inicial, é nessa fase do processo que nós estamos trabalhando. Falamos da petição inicial, falamos agora da primeira conclusão dentro daquele procedimento que vão tendo as fases subsequentes, tá? Então nós estamos aqui ainda, antes da citação do réu, ainda na primeira conclusão que o juiz recebe a petição inicial. Então ele poderia mandar citar o réu, ordenar o saneamento da petição inicial. Falamos do indeferimento da petição inicial, defeituosa, né, incompleta, que não é corrigida pelo autor, ou nas hipóteses de vício insanável, que levaria a um indeferimento dela, né? E também agora da improcedência liminar, uma possível decisão do juiz ao receber a petição inicial. As hipóteses que o juiz estaria autorizado, então, a proferir uma sentença de improcedência liminar, elas vêm contempladas no 332 do CPC, tá? 332 ele diz assim, pessoal, como nós já comentamos, que nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, quando o pedido do autor exposto na inicial contrariar súmula de enunciado de súmula do STF ou do STJ, o juiz ele já pode então julgar o pedido improcedente de maneira liminar. Ok? Né? Antes mesmo de determinar a citação do réu, liminarmente é o que estamos falando, certo? Primeira hipótese então é quando o pedido do autor contraria esse entendimento já consolidado, já sumulado dentro dos tribunais superiores, do STJ ou do STF, né? O que seriam súmulas, né? Conforme menciona o Nelson Nery Jr. no material aí de vocês, né? As súmulas, elas são um conjunto de teses jurídicas que acabam revelando a jurisprudência dominante dentro do tribunal, tá? E essa jurisprudência dominante, ela vem ali sintetizada, né? Ela vem traduzida em forma de verbetes numerados, tá? Ela vem prevista através desses verbetes sintéticos numerados, como diz aqui o Nelson Nery Jr., tá? Então, quando já há um entendimento consolidado, né, um entendimento dominante já dentro do tribunal, os desembargadores, os ministros, aqui no caso estamos falando de súmula do STJ e do STF, então os ministros eles acabam sumulando aquela matéria, né, aquelas decisões de mérito que já se encontram consolidadas. Aí essas súmulas depois elas vão ter aplicação nos processos idênticos que venham tramitar junto ao tribunal e até mesmo para aplicação nas instâncias inferiores, como nesse caso da improcedência liminar. Havendo lá um entendimento já consolidado no STF ou no STJ, e esse entendimento já foi até sumulado por esses tribunais, o juiz de primeiro grau, ele vai poder desde logo, se o pedido do autor contrariar esse entendimento sumulado, ele vai poder desde logo julgar o pedido improcedente, né, de forma liminar, ou seja, antes mesmo da citação do réu. Tá? Então, conforme diz a mesma doutrina que nós citamos aí no material de vocês, né? O Nelson Nery diz que as súmulas do STF e do STJ, elas dão o tom do entendimento adotado lá pelos tribunais superiores. Isso acaba significando que o juiz de primeiro grau poderá decidir com base nesses entendimentos, né? Sem ter o temor, sem temer que a decisão dele, né, do juiz, posteriormente venha a ser reformada, né? E aí diz o autor que o motivo pelo qual esse artigo já autoriza a improcedência liminar dos pedidos que a contrariem, tá? Então, traz a segurança para o juiz no sentido de que a sua decisão está de acordo com os mais altos graus aí, né, dos tribunais de jurisdição, né? Então, nesse caso, se o STF entendeu a respeito da questão constitucional, o juiz tem segurança para aplicar aquele mesmo entendimento já até sumulado, né? Mesma coisa o STJ, a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal, o STJ já tem uma tese dominante a respeito daquela matéria, né? E ele vai, se o pedido do autor contrariar essa tese, o juiz já vai poder julgar o feito de maneira improcedente, de forma liminar,
ok? Tranquilos? Segunda hipótese de sentença de improcedência liminar do pedido. Hipótese aí contemplada no inciso 2 do 332, que é quando o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, tá? Para explicar recursos repetitivos, nós temos que ir lá no 1036 do CPC. O 1036 a gente encontra então na subseção 2, né, pessoal? Da seção 2, que trata do recurso extraordinário e recurso especial, a gente encontra aqui julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ou seja, aqueles recursos que se repetem em massa junto ao STJ, então os recursos especiais repetitivos, ou aqueles recursos extraordinários junto ao STF, que também se repetem em massa, né? Então, o que deve haver nesses casos é a necessidade de efetiva repetição de processos com uma matéria de controvérsia estritamente de direito, unicamente de direito. Ou seja, são processos que tratam de uma mesma questão puramente de direito, que não dependeram de produção de provas em audiência, bastou ali a produção de prova documental, tá? Então, justifica-se, né, a aplicação, ou melhor, a criação desses recursos repetitivos, desse instituto dos recursos repetitivos, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, né, em razão do risco de ofensa à igualdade, né, à isonomia, bem como de risco de ofensa à segurança jurídica. Ou seja, de que esses recursos, né, que se repetem em massa, possam ter julgamentos divergentes, né, possam aí ofender a isonomia, no sentido de que o mesmo recurso, uma mesma matéria unicamente de direito, que foi objeto de dois recursos distintos, um possa ser julgado de maneira diferente do outro. Isso ofenderia o princípio da isonomia. Isso também ofende a segurança jurídica, no sentido de trazer uma insegurança em não saber se o nosso processo cair, né, num determinado tribunal, ele vai poder receber um julgamento, né, ou nas mãos de um determinado juiz, receber um julgamento a favor, ou nas mãos de outro tribunal ou de outro juiz receber um julgamento desfavorável. Isso traz insegurança jurídica. A gente não sabe se a respeito daquela mesma matéria de direito, o entendimento do Poder Judiciário é pela procedência ou improcedência do pedido. Tá? Então, cria-se esse instituto dos recursos repetitivos para que, ao chegar lá em sede de recurso especial e recurso extraordinário, essas decisões possam afetar as ações que seguem nas instâncias inferiores, na segunda instância, na primeira instância, a respeito desses processos que tratam de uma mesma questão de direito. Então, processos em massa e que poderiam chegar também ao STJ ou ao STF, mas que o juiz de primeiro grau já poderia, desde logo, julgar improcedente se o pedido do autor exposto na inicial contrariar um entendimento já firmado num recurso repetitivo desse, tá? Então, é a mesma ideia, tá? A tese, ela é firmada, embora ela não seja sumulada, não seja objeto de criação de uma súmula pelo STJ ou pelo STF, através desse instituto dos recursos repetitivos é possível também que essa tese revelada lá em cima, nos tribunais superiores, tenha aplicação nos processos em instâncias inferiores, tá? Então, o 1036, ele fala a respeito desse instituto dos recursos repetitivos e ele fala assim: sempre que houver uma multiplicação de recursos com fundamento idêntico à questão de direito, ou seja, muitos recursos especiais ou extraordinários que tratam de questões puramente de direito, tá? Não dependeram de prova de fatos, né? Então dispensaram a fase instrutória, né? Ou melhor, não dependeram de prova de fatos que não fosse a prova documental, né? Dispensando, portanto, uma abertura de uma fase para a produção de outras provas, tá? Haverá afetação para o julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, respeitado também o disposto nos regimentos internos do STF e do STJ. Diz o parágrafo 1º do 1036, que o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal selecionará dois recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao STF ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes
individuais e coletivos que tramitem no estado ou na região, conforme o caso. Ou seja, havendo repetição de recursos, né, recurso extraordinário e recurso especial, a admissão desses recursos é feita pelos tribunais de segunda instância, tá? Isso, depois da admissão, eles sobem para o STF ou para o STJ, e o STF e o STJ resolvem se eles vão afetar, eles vão receber aqueles recursos e vão afetar todos os outros processos que tramitam, né, dentro do Poder Judiciário, né, a respeito da mesma questão puramente de direito, tá? Então, os processos idênticos, que tratam de uma mesma questão de direito, tá? Diz o 1037, selecionados os recursos, o relator do tribunal, constatando a presença dos pressupostos do 1036, ou seja, fundamento numa mesma questão de direito, multiplicidade de recursos especiais ou extraordinários, né? O relator, então, irá proferir uma decisão sobre a afetação, né? Decidindo aqui pela suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem no território nacional, tá? Então suspende todos os processos para aguardar uma decisão desses recursos repetitivos, ok? Diz aqui o 1039 que, decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou decidirão aplicando a tese firmada. Ou seja, se o recurso, né, após ser decidido esse recurso repetitivo e essa tese ser firmada, ela será aplicada em todos os outros processos individuais ou coletivos que ficaram suspensos aguardando essa decisão. Então essa tese vai poder ser aplicada, né, versando ali, aplicando-se em todos os processos, em todo o território nacional, tá? Processos que tratam da mesma questão, da mesma matéria de direito, ok? Tranquilos? Só para mencionar, né, pessoal? Falamos para vocês entenderem o que são esses recursos repetitivos, mas o que nós estamos explicando é improcedência liminar, tá? Então, através desse instituto dos recursos repetitivos, extraordinários ou especial, é possível o tribunal afetar os outros processos em curso e aplicar a mesma tese firmada pelo STJ ou pelo STF no julgamento dos recursos repetitivos, tá? Mas quando o autor ingressa com uma ação, apresenta uma petição inicial, que é isso que nós estamos falando, e o pedido dele acaba contrariando essa tese que foi firmada num recurso repetitivo, o juiz de primeiro grau vai poder julgar o pedido do autor improcedente de maneira liminar. Ou seja, ele não precisa seguir com o processo, né? Ele não precisa determinar citação e assim sucessivamente até chegar à fase de sentença do processo. Ele vai poder, desde logo, antes mesmo de citar o réu, julgar o pedido do autor improcedente de forma liminar, tá? Então, ele tem essa autorização porque ele vai aplicar aquela tese já firmada nos recursos repetitivos. Isso se dá em respeito à isonomia e respeito à economia processual, tá? Então, essa é a outra hipótese que cumpria nos mencionar. Voltamos em seguida para falar das outras hipóteses, ok?